Teorema de Pitágoras. Trigonometria de triângulo retângulo não, era Teorema de Pitágoras, que é a aula 5. Hoje a gente vai continuar essa aula 5. Tá? A ideia é que a gente tirasse as dúvidas das questões que ficaram para casa e passasse mais questões, tá? Então, a aula 6, que é a próxima nossa aula, ela também vai abordar esse tema, tá? O tema de Teorema de Pitágoras. Vamos lá, deixa eu desligar aqui. Então, o que nós temos para hoje? Então, vamos lá. Então, a primeira questão, ó, era essa questão aqui, ó. Beleza? Então, eu tinha a questão, ela está lá na página 13 do livro, então quem está com o livro pode acompanhar aí, tá? Aquele livrinho fininho, um livro suplementar. Ela falava mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho duas circunferências. Vamos lá. Então, ele fala assim, duas circunferências cujos raios medem 4 centímetros e 6 centímetros são tangentes externamente ao ponto F, como mostra na figura, ao ponto F, isso. Então, tá aqui, ó, ponto F, tá? Aqui no centro. Então, assim, continua e fala o seguinte, a reta AB também é tangente às duas circunferências no ponto A e no ponto B. Então, observe que eu tenho aqui uma reta aqui embaixo no solo, tá? E essa reta, ela vai tocar justamente em dois pontos, no ponto B e no ponto A. Então, esses dois pontos que essa reta toca, é justamente os pontos que vão tangenciar essa reta. Professor, o que é uma reta tangente? Tá? Uma circunferência. Ela vai passar rente à circunferência, quer dizer, ela vai ter ponto na circunferência. Tá? E aí, qual é a característica dessa reta tangente com a circunferência? Se vocês observarem, a distância de D até B é o raio dessa circunferência maior. Beleza? Então, esse raio da circunferência maior com a reta que está tangenciando o ponto B, ó, vai formar um ângulo reto, vai formar um ângulo de 90 graus. Beleza? Professor, isso acontece aqui no ponto A, acontece também. Ó. Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus também sendo formado. Beleza? Um ângulo reto aqui. Então, a característica da tangente de uma circunferência é justamente essa. Tá? Quando ela passar ou ela tocar no ponto tangente da circunferência, ela vai formar 90 graus. Certo. Mas o que a questão está pedindo, vamos voltar aqui para a questão. Então, ele fala assim, qual é a medida do segmento de reta AB? Então, o que a questão pede ó, é essa distância do ponto A ao ponto B. Beleza? Pessoal, o detalhe da questão, ele trouxe os dois raios, tá? O raio da circunferência menor e o raio da circunferência maior. Então, aqui eu vou ter 6, tá? E nesse outro lado, de F até C, eu vou ter 4. Okay? Pessoal, com essa ideia que eu tenho aqui, ó, o que eu posso imaginar para que a gente pudesse calcular a distância de A a B? Quem fez a questão ou quem está vendo a questão pela primeira vez, pode se pronunciar aí, tá? Eu quero que vocês participem. Cauê, tá por aí, Cauê? Maria, vamos lá, vamos participar. O que eu poderia fazer aí? Alô? Eu fiquei em dúvida nessa daí, como fazer. Peraí, vou pegar aqui. Pronto. Pessoal, a ideia é o seguinte, ó. Deixa eu só dar uma clareada na mente de vocês para que a gente entenda melhor essa questão. Lembra que o conto que nós estamos vendo, tá, nessa aula 5, é o Teorema de Pitágoras. Tá? Professor, para que eu use o Teorema de Pitágoras, eu vou ter que ter um triângulo retângulo nesse modelo matemático. Isso. Tá? Então, você vai analisar essas duas circunferências e observar onde danado vai estar esse triângulo retângulo. Então, vamos para o que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo é o segmento de reta AB. Ok? Observe que eu posso transcrever ela aqui para cima. Eu posso transcrever ela para aqui, ó. Beleza? Ó? Se eu trago ela aqui para cima, a distância do ponto C, ó, que é o centro da circunferência menor, até uma altura que eu vou ter aqui tocando ó, o raio da circunferência maior, eu vou formar um triângulo retângulo aqui, ó. Beleza? Então, começando a clarear agora, não é isso? Nesse triângulo retângulo, eu vou ter a hipotenusa dele,
Professor, onde é que está a hipotenusa? É a distância ó, desse centro menor, tá? Da circunferência menor, ao centro ó, da circunferência maior. Então, isso aqui vai ser 10. Tá? Essa soma passa a ser 10. Ok? Professor, a distância de C até esse ponto que você acabou de criar aqui, ó, que eu vou chamar aqui de ponto E. Tá? Eu não sei quem é, então você pode chamar isso aqui de X. Beleza? E essa distância de D ao ponto E, ó, esse pedacinho aqui, a gente tem como encontrar. Por quê? Porque eu conheço os dois raios. Então, observe que essa altura, ó, de C até A, ela passa a ser 4, beleza? E essa distância ó, de D até o ponto B, que é o outro raio, quer dizer, da circunferência maior, ele passa a ser 6, tá? O que eu consigo perceber? Como eu tracei uma linha reta, pelo menos deveria ser reta aqui, minha reta não ficou legal, tá? Eu consigo descobrir ó, a distância de D até E, que é justamente a diferença ó, do raio maior menos o raio menor, tá? E aí eu descubro esse pedacinho que é a altura desse triângulo aqui, retângulo, tá? E aí você mata a questão. Por quê? Porque se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, a gente vai descobrir x, que é justamente a distância de A a B, beleza? Então vamos fazer isso de forma mais organizada. Então vai ficar assim, ó. Então organizando essa visão, ó, a gente vai chegar até isso aqui, ó. Então se liguem aí. Então vamos lá. Então a distância que eu quero é a distância de A a B. Então essa distância que eu deixo aí, beleza? Eu vou transcrever essa distância aqui para cima. Então, como as retas são paralelas e do mesmo tamanho, então essa medida vai ser a mesma, ok? E daí eu consigo descobrir, ó, esse pedacinho, que é a distância ó, de D até o ponto que eu chamei aqui de ponto E, tá? Vou colocar ele de volta aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto E, beleza? Esse ponto aqui formado. Então, nós vamos ter ó, um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, o que eu preciso descobrir? Era justamente ó, essa medida, eu vou chamar aqui de x, tá? Essa medida aqui de baixo, eu vou chamar ela de x. Beleza. Então, agora ficou fácil. Por quê, professor? Porque agora é só aplicar Pitágoras. Tá? Então, aplicando Pitágoras, eu vou ter a hipotenusa ao quadrado. Então, eu vou ter aqui ó, 10 ao quadrado. Lembrando ó, que a hipotenusa ela vai ser aquele lado, ele vai estar sempre voltado ou oposto a 90 graus. Beleza? Então, ó, o lado oposto a 90 graus vai ser 10. Ou o maior lado do triângulo, beleza? Então, ó, 10 ao quadrado. Daí eu vou pegar um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. E daí a gente vai desenvolver essa equação, ok? Então vai ficar 100. 2 ao quadrado é 4. Vou passar para o primeiro membro, então vai subtraindo com 100. E daí a gente vai ter, ó, que passar o 2 que está elevado, o x que está elevado a 2, esse 2 em forma de raiz. Então nós vamos ter a raiz quadrada de 96. Lembrando, ó, 96 não é uma raiz exata, então eu preciso simplificar esse termo, tá? Você pode decompor, pode fazer de várias formas, tá? Então, se eu fizer a decomposição, 96 vai dar para dividir por 4, depois dá para dividir por 4, depois vai dar para dividir por 6, o restante final, tá? Então, é como se eu estivesse escrevendo 96 como sendo 4 ao quadrado vezes 6, tá? Onde esse 4 ao quadrado, eu posso retirar ele da raiz. Como? Simplificando ele com o índice da raiz. Então, a raiz final, quer dizer, o valor de x, a distância de C até esse ponto E, que é a mesma distância de A até B, ele passa a ser ó, 4 raiz de 6, raiz quadrada de 6. Lembrando, a unidade aqui é centímetro, então a resposta vai ser dada também em centímetro. Beleza? Pessoal, ficou claro aí a questão agora? Ou não? Se ficou, nós passamos para outra. Beleza? A próxima questão, ó, ela está lá na mesma página, tá? Ela vai estar na mesma página e essa questão aqui, ó. É uma questão mais simples e envolve só matemática básica. Professor, por que é mais simples? Porque ela já traz o modelo já está esquematizado, tá? Eu vou ter aqui uma reta tangenciando a circunferência, então observe que a reta CB, ó, ela vai tangenciar a circunferência, vai tocar num ponto B, que é o ponto tangencial aqui da circunferência. E aí, com o raio, então AB, observe que é o raio da circunferência, ó, vai formar 90 graus. Então, se eu ligar o ponto C, que era o início dessa reta, ao ponto A, nós fechamos um triângulo retângulo, beleza? E ele trouxe algumas unidades já nesses catetos. Então, ó, eu vou ter a hipotenusa desse triângulo, vai ser a distância de A até C, que é x mais 6. Tá? A altura desse triângulo, eu vou ter aqui equivalente a x,
E a base desse triângulo eu vou ter, ó, a distância de B a C, que é 4 raiz quadrada de 6. Tá? Professor, o que ele pede na questão? O perímetro desse triângulo formado. Então, lembrando, ó, o perímetro de um triângulo, a soma de todos os lados. Então, para que eu some todos os lados, eu preciso descobrir o valor de x. Tá? Porque a única medida que eu conheço até agora ó, um dos catetos, que é 4 raiz de 6, e um pedaço da hipotenusa, que é 6. Tá? Então, se eu descobrir x, a gente descobre esses outros raios aqui, e aí a gente mata a questão. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, aplicar Pitágoras. Então, a mesma ideia do teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter ó, x mais 6, que é a hipotenusa, ao quadrado, vai ser equivalente ó, à altura desse triângulo ao quadrado, mais a base desse triângulo ao quadrado, beleza? Professor, a partir daqui, ó, observe ó, que eu tenho um x mais 6 ao quadrado. Alguns alunos costumam fazer isso direto, tá? Para ganhar tempo. Então, fazendo direto, professor, quadrado do primeiro termo, mais ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, tá? Isso é a forma mais simples de você desenvolver esse produto notável. Professor, eu não me lembro disso, não tem problema. Você pega x mais 6 e faz esse cálculo separadamente, ó, multiplicando membro a membro, como eu coloquei aqui no cantinho na parte de baixo. Então, o que, é que eu vou ter que fazer? O x, ele tanto vai multiplicar ó, x e 6, e o segundo termo desse primeiro parênteses, ele também vai multiplicar os outros termos. Então, nós vamos ter isso aqui. Ó. Então, multiplicando membro a membro, nós teríamos essa expressão aqui, beleza? E quando organizado, nós vamos ter ó, x ao quadrado, mais 12x, mais 36. E aí eu vou lembrar o que eu fiz aqui, ó, intuitivamente, a forma direta. Quadrado do primeiro termo, eu vou ter ó, x ao quadrado. Depois, eu pego esse expoente ó, e multiplico por x e multiplico o resultado por 6. Então, ó, x vezes 2 dá 2x. 2x vezes 6, 12x. Ok? Último termo ao quadrado. Ó. Então, 6 ao quadrado, 36. Tá? Então, essa é a forma mais direta da gente resolver. Então, professor, a segunda parte aqui, ó, 4 raiz quadrada de 6. Tanto o 4 quanto o termo que está dentro da raiz vai ser elevado ao quadrado, beleza? Então, ó, 4 ao quadrado vai ficar 16, e raiz quadrada de 6 ao quadrado, a gente simplifica a raiz, então vai ficar só 6, beleza? Então, organizando ó, a expressão, nós vamos ter essa ideia aqui, ó, tá? Lembrando, o resultado ao quadrado eu vou multiplicar com 6, com o resultado da raiz ao quadrado, e depois eu vou tentar simplificar essa expressão. O que, que eu posso observar aqui? Ó? Alguns termos podem ser simplificados. Como, professor? Aqui, ó, x ao quadrado, eu posso simplificar com x ao quadrado, tá? Já que se eu passar um dos termos para o primeiro, um dos elementos para o primeiro termo, um vai ficar positivo e outro negativo. E daí eu posso passar esse 36 para o segundo membro, para subtrair com o resultado de 16 vezes 6, e o 12 dividindo todo mundo. Então, nós vamos chegar a isso aqui. Ó. Então, vai ficar ó, 96 menos 36. Então, vai ficar 60. E 60 eu passo dividindo o 12, divido todo mundo por 12. A gente chega que x equivale a 5. Beleza. Então, a gente acabou de encontrar ó, o raio dessa circunferência, que é justamente 5. Tá? Mas a questão estava pedindo um perímetro. Então, vamos lembrar aí. Perímetro seria a soma de todos os lados do triângulo. Então, eu teria que somar x mais 6 mais 4 raiz de 6. Tá? E aí, substituindo o valor de x, nós chegamos, ó, e esse perímetro, opa, ele passa a ser, ó, 16, tá? Então, eu vou somar todo mundo aqui, então vai ficar 16 mais 4 raiz de 6, tá? Professor, por que eu tenho aqui 2P? Essa nomenclatura de 2P é a nomenclatura do perímetro, beleza? Lembrando, o semiperímetro é a metade do perímetro, então é representado só por P, tá? Algumas pessoas usam aqui P, mas eu não costumo usar, porque em outros momentos o P ele equivale a semiperímetro, ok? Então, ó, nessa segunda parte, ó, o resultado da questão é justamente esse. Lembrando que como na questão ele não trouxe a unidade, ó, então, se eu tivesse centímetro, isso aqui ficaria centímetro. Como eu não tenho essa unidade, então vai ficar só 16 mais 4 raiz de 6. Lembrando que eu não tenho como somar essa raiz irracional com a parte inteira, tá? Com 16. Então, você para aqui. Beleza? Pessoal, até aqui, ficou claro aí a questão 2? Bem tranquila ela, né? Só matemática básica, praticamente. Podemos passar para a próxima? Pode. Yes, Vamos lá. sir. A próxima questão, vamos passar aí para ela.
Também era uma questão já mais simples, não tinha tantas complicações, tá? Então ele falava mais ou menos assim: a torre inclinada, a mais famosa do mundo, é a Torre de Pisa, na Itália. De acordo com os dados indicados na figura a seguir, determine a altura da torre original, beleza? Então observe, a torre, ela está inclinada, ok? Professor, como é que eu calculo a inclinação a altura de algo que está inclinado? É só você lembrar o seguinte: ó, todo e qualquer objeto, tá? Toda e qualquer figura plana que nós tivermos, principalmente os triângulos, se eles estiverem nesse formato de oblíquo, tá? Se eles estiverem inclinados, como é que eu vou calcular essa altura? Você vai traçar uma linha reta, tá? Da parte mais alta desse triângulo, quer dizer, do vértice desse triângulo, a parte mais alta desse triângulo, até tocar o solo, até formar 90 graus. Então, se liguem aqui. Ó. Então, ó, se eu traçar aqui, ó, a parte mais alta dessa torre vai estar aqui nesse ponto que eu acabei de achurar, acabei de circular, e aí se eu descer uma linha reta até formar 90 graus aqui no solo, eu vou ter a altura. Então, serve o que vai formar um triângulo retângulo. Então, esse valor aqui que eu vou encontrar, ó, dessa reta que eu acabei de montar, ela é justamente a altura da torre, beleza? Então, todas as vezes que vocês tiverem um triângulo ou algo, algum termo, tá? Que vocês tiverem como base, ele estiver oblíquo, que eles estiverem inclinados, vocês vão ter que traçar essa reta até chegar ao solo, até formar 90 graus. E isso é o que determina a altura, beleza? Lembrou dessa característica? Morreu Maria Preá. Por quê? Porque aqui, ó, a parte mais simples, eu vou pegar a hipotenusa ao quadrado, então 55 ao quadrado, depois eu vou igualar esse valor ao quadrado, ó, com h ao quadrado, e depois com a base ao quadrado, beleza? Então, teorema de Pitágoras. Então, nós vamos ter essa ideia aqui. Ó. Então, 55 ao quadrado, h ao quadrado, mais 5 ao quadrado, beleza? Um detalhe aqui que ele trouxe na questão, ó. Dentro da questão, ele trouxe esse dado, ó. Raiz quadrada de 30 é um valor aproximado de 5,47. Tá? O que eu consigo observar aqui? Ó? Quando eu subtrair 55 de 5 ao quadrado, que é 25, nós vamos observar que esse valor que eu vou ter, ó, ele vai ficar raiz quadrada de 3.000. Professor, raiz quadrada de 3.000, ele é um número irracional. Tá? Vocês vão ver aí, ele é um número decimal. Beleza? Então, nós vamos ter 3.000, ele dá uma aproximação aí de 54,70 alguma coisa. Beleza, mas eu não estou com a calculadora. Na hora da prova, o que eu faço? A gente faz o seguinte, ó. A gente vai tentar simplificar esse 3.000, tá? Então, uma forma simples, 3.000 é a mesma coisa. A gente pega 30 e multiplicar por 100, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, 30 vezes 100, continua sendo 3.000. E daqui eu consigo... Ai, dá para cortar aí. Isso, macho. Então, daqui eu consigo observar, ó, que 100, eu posso escrever ele assim, ó, 10 ao quadrado, beleza? Como esse expoente vai ficar ao quadrado, o índice da raiz é 2. Então, eu posso simplificar, ó, esse 2 com o índice da raiz. Então, quer dizer, esse 10 ele vai ficar fora da raiz. E daí a gente vai chegar a isso aqui, ó. Então, essa altura, ó, vai ficar 10 raiz de 30, beleza? Professor, aí o que foi que a questão trouxe? O valor de justamente raiz de 30. Raiz de 30 é 5,47. Então, eu vou substituir aqui, ó, onde tem a raiz quadrada de 30, beleza? Daí a gente chega à conclusão, ó, que H vai passar a ser quanto aí? Então, nós vamos ter que essa altura da torre, ela vai ser um valor aproximadamente, ó, 7 metros, tá? Então, essa seria a altura dessa torre, beleza? Pessoal, alguma dúvida? Questão 3? Não. Se alguém está falando pelo chat, lembra de abrir o microfone e falar pelo microfone, tá? Porque eu não estou vendo o chat. Vamos lá, questão 4. Pessoal, se alguém tiver dúvida, se para não sei, não fique calado, porque eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que vocês estão pensando, não. Viu? Então, vamos só apagar aqui. Ah, legal. Pronto. Então, essa era a questão 3. Galerinha, esse slide eu vou deixar disponível também para vocês. Tá? Eu vou, assim que terminar a aula, eu transformo em PDF e mando lá no grupo.
e vou colocar no sistema também, marcado com vocês. Era a questão que teria mais trabalho, tá? Então, as primeiras questões mais simples, né? E uma questão mais complexa que envolvia mais conhecimento de vocês, tá? Mas a ideia é sempre essa, gente. Começar com questões simples e ir aumentando o nível gradativamente. Não chegar logo com a questão da NASA para os alunos ficarem aterrorizados logo no início. Vamos deixar depois que a mente estiver ativada. Então, vamos lá para a questão 5. O que é que pede a questão 5? Ele fala mais ou menos assim, ó, na figura, então eu vou ter um retângulo formado por A, B, C e D, sabendo que AB eu vou ter 4, então a distância aí desse segmento AB é 4. Então, essa distância aqui AB é 4. BC vai equivaler a 1, então a altura desse retângulo, ou a largura, vale 1. E ele traz uma outra informação, ele fala que a distância de B até E vai ser a mesma distância de E até F, que será a mesma distância de F até C, beleza? O que isso me traz? Traz o seguinte, se eu tenho que esses 3 segmentos são iguais, tá? É como se eu pegasse a distância de A até B e dividisse em 3 partes iguais. Então, a distância de D até E vai ser 4 sobre 3, a distância de E até F será 4 sobre 3, e a distância de F a C também será 4 sobre 3, tá? Então, cada pedacinho desse será a medida que eu tenho AB dividido por 3, ok? Tá, professor, poderia trabalhar com os números decimais? Poderia, tá? Sendo que qual é o detalhe? Se eu dividir 4 por 3, nós vamos ter uma dízima periódica, tá? Então vai ficar 1.3333 no infinito, tá? Então, essa dízima periódica, quando a gente for trabalhar com a parte do teorema de Pitágoras, já daria um número aproximado. Então, qual é o detalhe? Usa a fração. Por quê? Porque usando a fração fica mais fácil vocês entenderem a situação. Então, vamos lá. Então, a primeira parte, ó, eu teria essa aqui, ok? O que a questão pede? Ele pede o seguinte, ó. Ele vai pedir o valor de B até G, tá? Então, a gente vai sair aqui da base desse retângulo e vai até a parte mais alta de um triângulo formado na base desse retângulo, que é justamente o ponto G, ok? Então, ó, a distância de B até G. Então, é isso que a gente precisa encontrar. Nesse formato, ó, eu consigo perceber já algo que a gente pode aplicar aqui. Ó. Professor, como? É só vocês se ligar aqui. Nesse primeiro triângulo aqui, ó, vai ser um triângulo retângulo, se eu tomar como base. Então, ó, observem aqui, ó, ponto B, o ponto C e o ponto F, ó, eu vou ter um triângulo retângulo. Tá? E se eu aplicar Pitágoras, eu consigo descobrir esse valor aqui, ó, de x, tá? A distância de B a F, beleza? Professor, beleza, então uma parte de BG eu já tenho, tá? Se eu aplicar Pitágoras, eu vou descobrir esse valor de x. A outra parte, ó, é essa altura aqui, ó. Essa altura não, esse segmento de F até G, que eu vou chamar aqui de Y, tá? Então, resumindo, a distância de B até G vai ser a soma de x mais y, beleza? Então, essa é a ideia que a gente vai tentar resolver agora. Então, o primeiro passo, a gente vai descobrir aqui o valor de x, eu vou aplicar Pitágoras. Então, nós vamos ter a hipotenusa ao quadrado. Então, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor enxergar. Então, vai ficar assim, ó. Então, aplicando Pitágoras nesse primeiro triângulo, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Então, vai ficar o x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado. A altura desse triângulo vai ser 1 ao quadrado. Então, e o cateto da base é 4/3 ao quadrado, beleza? Então, 1 ao quadrado é o próprio 1, 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Ok. Professor, nessa segunda parte, ó, eu tenho um número inteiro somado com a fração. Então, o que é que você vai fazer aqui? Tirar o MMC, então, e 1. Beleza? Depois a gente vai organizar essa fração. Então, se eu retirar o MMC, nós vamos ter que esse MMC vai passar a ser 9. 9 eu vou dividir por 1, que é o denominador de 1, e na sequência eu multiplico por 1. Então, vai continuar sendo 9 aqui. Okay? Mais, ó, 9 eu vou dividir por 9, e o resultado eu multiplico por 16. Então, nós vamos ter, ó, e essa fração, tá, após a organização dela, vai ficar 16 mais 9, vai ficar 25 sobre 9, ok? E esse 2 que eu tenho aqui no primeiro membro, eu vou passar ele em forma de raiz. Então, nós vamos ter essa ideia aqui, ó. Raiz quadrada de 25 sobre 9.
beleza? A raiz quadrada de 25 sobre 9, então vai ficar 5 terços, ok? A unidade não foi dada, então vai ser 5 terços, é o valor de x. Então, a distância de B até F, eu tenho aqui 5 terços. Beleza? Portanto, é dor de cabeça nessa primeira parte. A segunda parte, que é a parte mais complexa da questão, é você descobrir ó, a distância de F a G. Tá? Professor, como diabo eu vou descobrir isso aqui? É bem simples. Tá? Nós vamos observar que aqui no ponto F, eu vou ter dois ângulos que eu posso dizer que eles são congruentes. Onde, professor? Observem. Ó. Eu tenho uma reta transversal, então a gente vai usar a ideia de paralelismo, tá? Assuntos que a gente já viu em outras aulas. Então, ó, a distância de B até G, então eu vai estar cortando aqui uma reta paralela. Então, observe que essa transversal está cortando a reta paralela BD e AB, tá? Então, isso vai formar um ângulo aqui em E, que eu vou chamar esse ângulo agudo, vermelho. Esse ângulo vermelho, esse ângulo agudo aqui, ele vai estar na parte interna, tá, ó, de F também, do triângulo formado FCB. Professor, que relação é essa? É a relação de ângulos opostos pelo vértice, tá? Que a gente já viu em outras aulas. Então, nós teríamos isso aqui, ó. Tá? Então, esses ângulos, eles serão iguais. Com isso, o que eu consigo passar para vocês? Que esse triângulo formado ó, por B, C e F, eu vou ter aqui em C 90 graus e eu vou ter um ângulo agudo aqui em F. Eu não sei quanto é, tá? Só chamei ele dessa cor vermelha. Preciso observar o seguinte, ó. Se eu traçar aqui em G ó, uma reta, tá? Uma mediana, até tocar no lado oposto a G, ter aqui a altura desse triângulo, ok? Então, a gente vai associar esse triângulo que vai ser formado nessa parte superior com uma semelhança de triângulo com esse outro triângulo que eu tenho aqui embaixo, tá? Formado por B, C e F. Professor, como assim? Então, vamos lá. Então, ó, vou traçar essa altura do triângulo formado por G, E e F. Então, lembre, essa altura, professor, ela vai formar 90 graus com a base F, E, ok? E daí a gente vai formar um triângulo retângulo, ó, que eu vou chamar ali aquele ponto de D. Então, observe que eu vou ter um triângulo retângulo, onde eu vou ter 90 graus aqui em D, beleza? O que eu consigo perceber? Ó? Esse triângulo que eu estou destacando aqui, ó, ele vai ser semelhante ó, com esse outro triângulo que eu tenho formado aqui embaixo. Ó. Professor, por que isso vai acontecer? Porque eu tenho dois ângulos internos em cada triângulo que são congruentes, beleza? Então, observe, eu tenho 90 graus nos dois triângulos e eu tenho esse ângulo agudo, que eu chamei aqui, esse ângulo vermelho, ó, nos dois triângulos. Então, eu posso fazer uma ideia de semelhança entre lados, entre esses triângulos, ok? Sendo que qual é o detalhe? O detalhe é que a distância de D até F vai ser a metade desse segmento aqui, ó, 4 terços, tá? Então, lembre, ó, a distância de E até F, ela equivale a 4 terços. Se eu quero encontrar a metade de 4 terços, eu vou pegar essa fração e dividir por 2. Então, nós vamos chegar, ó, que 4 terços dividido por 2, então a gente vai lembrar da regrinha lá de divisão de fração. Então, eu vou fazer aqui bem rápido para vocês entenderem. Então, eu vou ter ó, 4 terços, isso vai ser multiplicado ó, pelo inverso de 2, beleza? Então, eu vou simplificar isso aqui. E vai dar quanto, professor? Então, vamos adiantar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. O triângulo que eu vou usar como base, esse triângulo que eu estou destacando aqui para vocês, beleza? As medidas que eu vou ter dele, ó. Então, é o valor de y, que é a hipotenusa, que eu não conheço, eu quero encontrar ela. Eu vou ter, ó, 2 terços, que é justamente ó, metade desse valor, tá? Então, se eu dividir isso aqui por 2, tá? Nós teríamos aí 2 terços, ok? E na sequência, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o ângulo agudo formado em F, que a gente já conhece, que é esse vermelhinho, e o ângulo de 90 graus formado em D. Tá? O outro triângulo que a gente vai tomar como base ó, é o triângulo BCF, beleza? Que eu vou ter algumas características que nós vamos tomar como base. Então, ó, eu conheço a hipotenusa desse triângulo BCF, tá? Que é 5 terços, e a base dele, ó, que é a distância de F até C, eu conheço também, que é 4 terços.
Pessoal, fez isso aqui, pronto. Era a parte mais difícil da questão, era você lembrar dessa associação, tá? De semelhança de triângulo. Fez essa montagem, agora eu vou montar uma relação de semelhança com os lados homólogos. Então, vai ficar assim, ó. Então, nós vamos ter, ó, eu vou pegar aqui a hipotenusa do triângulo maior e vou dividir pela hipotenusa do triângulo menor, que é isso, beleza? Depois eu vou pegar a base do triângulo maior e dividir pela base do triângulo menor. Então, eu montei, ó, essa relação aqui no cantinho esquerdo. Então, se liguem aqui, ó, relação de semelhança, tá? Ó, então, se liguem aí. Ó. Professor, feito isso, eu posso dividir, ó, esse 3 do denominador da segunda fração com 3 aqui no denominador, então vai ficar 4 sobre 2, beleza? E na sequência eu vou resolver, ó, meios pelos extremos, quer dizer, eu vou multiplicar cruzado, tá? Vou fazer cruz credo aí. Então, ó, 4 eu vou multiplicar por y, eu vou ter 4y, e esse 2 eu vou multiplicar a fração, então vai ficar 10, ok? Na sequência, professor, eu vou passar esse 4 e dividir em todo mundo. Então, lembrando, como é que vai ficar? Conservo a primeira fração, que é 10 terços, e multiplico pelo inverso da fração que eu vou ter aqui nesse denominador, tá? Então, lembra que isso tudo vai ser dividido por 4, tá? Então, se eu dividir isso aqui por 4, deixa eu só organizar aqui, nós vamos ter que isso aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre 4. Beleza? Professor, eu posso cancelar esses termos aqui? Pode, eu poderia deixar assim, ó, 10 vezes 1 dá 10, 3 vezes 4 dá 12, tá? Então, essa multiplicação daria 10 sobre 12, tá? Que 10 sobre 12, eu posso simplificar essa fração, dividir todo mundo aqui por 2, e daí nós vamos chegar a isso aqui, ó, 5 sextos, ok? Então, 5 sextos é o valor de y, mas o que a questão estava pedindo era a soma de x mais y, ok? Então, eu vou somar esses dois valores, que é justamente a distância de d mais g. Então, para concluir, a gente chega a isso aqui, ó. Então, se eu somo 5 sextos com 5 terços, lembrando, vou ter que tirar o MMC de 6 e 3, professor, o denominador de dois termos comuns, dois termos múltiplos entre si, tá? Sempre o maior deles. Então, ó, se o 3 consegue dividir 6, tá? Então, eles são múltiplos. Então, meu termo comum aqui, meu denominador comum passa a ser 6, ok? Feito isso, a gente conclui a questão da seguinte forma. Então, vai ficar assim, ó, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 5 vai resultar em 5. Então, eu vou somar 10 com 5, vai ficar 15 terços, 15 sextos, e aí eu posso simplificar essa fração, dá para dividir todo mundo por 3, beleza? Professor, a resposta final, ela vai ser quanto? Vai ser 5 sobre 2, tá? Então, aqui, ó, onde tem 15, isso aqui não é 15, é 5, 5 sobre 2, beleza? Então, eu vou dividir essa fração por 3. Então, nós vamos ter, ó, 5 sobre 2, tá? Então, essa era a resposta da distância de B até G, beleza? Pessoal, para a gente fechar, então, como eu falei para vocês, nós tínhamos essas questões para comentar hoje, tá? As questões de matemática básica. Tá? Então, nossa próxima aula vai ser daqui a um longo tempo, beleza? Então, eu vou deixar disponível para vocês esse slide, mas eu queria que vocês ficassem em casa exercitando também. Eu sei que é difícil, mas não é complicado não, tá? A gente não pode parar não, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, como de costume, eu sempre costumo deixar algo para vocês, ó, a gente encerra com essas questões. Então, fica aí as questões. Quando a gente retomar as aulas, tá? Quando for a retomada dessas aulas, a gente vai retomar justamente dessa aula aqui, da aula 6, ok? E aí a gente vai começar resolvendo as questões de sala. Então, anote aí no cantinho e a gente fica por aqui, beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula depois do recesso.